posso fazer uma pergunta depois da banca, Valéria? O marido. Eu estava lá, eu vi. Você estava lá. Não, você não é daqui. Sou testemunha ocular. A gente é democrático, mas não é tanto. Na banca de concurso, o cara começou a querer, falou, eu posso contar uma coisa pessoal, uma colega minha, não. Ela cortou logo, porque ela falou, imagina se eu vou entrar nessa, né? Nossa, gente, cada história que a gente ouve. Aí o outro ainda falou, eu sou sensível, não posso ouvir não, tá? Ela falou não. Agora aquela história lá. Oi, Rosana. Oi, Rosana. Olá, oi, Ciro. Vamos começar, que bom. Tava com problema de entrar, Rô? Não estava. É porque eu enviei o pedido e demorou para chegar o link. Ah, tá. Aí eu abri o Zoom e vocês não estavam no Zoom. Aí eu falei, deixa eu procurar eles aqui. Mas o SEI vocês entraram e fizeram, né? Sim, o SEI eu já estou inscrita. O que aconteceu na última reunião é que a ata está sendo toda assinada pelo SEI agora. Aí os externos têm que se inscrever, porque o SEI não é nacional, não as coisas assim. Tem tudo quanto é lugar, mas não é. Então, o que aconteceu na última defesa da Júlia foi que o Thiago tinha esquecido de abrir uma opção para os externos assinarem. Assinaram no dia seguinte, tá? Ah, sim. Sim, o que está acontecendo é que eu tenho a inscrição ainda como professor substituto e externo não cadastra, entendeu? Porque eu estou como professor. Ele está tentando resolver. Aí ele disse que hoje ele vai encontrar uma solução. Tá. Não, na hora da reunião interna a gente vê quem consegue, senão eu já aviso para ele e aviso vocês assim que ele liberar, tá bom? Tá bom, tá. Então nós vamos começar a defesa da Flávia, né? Que tem por banca Flávia Silva Neves, né? Cujo título é Nomadismo Digital, Produção de Significados em Trabalhos Móveis Mediados por Tecnologias Digitais, que tem na banca o professor doutor Asdrubal Borges Formiga Sobrinho, membro interno, a professora doutora Valéria Marques de Oliveira, membro externo, e a professora doutora Rosana Mary Fujarra Beraldo, que é um misto, não é, de membro interno e externo. Não se sabe. Interno porque é pós-doc e externo porque está acabando o pós-doc, né? E a professora Andréa Cristina Versuti é a suplente, ela mandou um parecer que a gente vai ler ao final, tá? Que é bem breve. Então, nós vamos, agora vai ser assim, nós vamos dar 20 minutos para a Flávia, 20 a 30 minutos para ela fazer a apresentação, é de praxe, né? E depois nós tem pessoas assistindo numa outra sala aqui no SEAD, tá? Por isso, tem pessoas em outra sala e também tem pessoas pelo Zoom. Pela RMZ, a gente não sabe se vai entrar pelo Zoom, pela RMZ. Tá. E aí, então, vai ser 20 minutos a tudo com a Flávia e cada um de vocês vai ser 30 minutos. Nós vamos começar com a professora Valéria, não é? Marques, depois vamos passar para a professora Rosana e finalmente passar a professora Asdrubal, tá? Então, Flávia, por favor. A nossa definição de problema ela começou baseada em duas perguntas. Como se dá a produção de significado dos nômades digitais e quais os significados produzidos por esses trabalhadores remotos em relação ao estilo de vida nômade? O nomadismo ele está caracterizado dentro de um contexto onde a internet está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, ela se torna presente na rotina através tanto dos dispositivos mais fixos, como o computador, e dos dispositivos móveis, como tablets, celulares, smartphones. E as pessoas usam hoje a internet para trabalho, para estudo, para lazer, para interação social com outras pessoas. E carreiras hoje são desenvolvidas total ou parcialmente online. Os nômades digitais, eles têm também esse sistema híbrido, tanto carreiras totalmente desenvolvidas online, como carreiras que são desenvolvidas de forma híbrida, tanto online quanto offline. E aí, o trabalho remoto, ele possibilita essa mobilidade
em função da internet. Nós fizemos uma revisão de literatura, e na revisão de literatura nós percebemos dois enfoques em relação aos trabalhos produzidos dentro do nomadismo digital. Um enfoque mais central, onde a psicologia já aparece em alguns textos e temáticas mais correlatas, como sociologia, cultura, artigos mais voltados para o nomadismo especificamente, e práticas e processos do trabalho móvel. No enfoque mais transversal, os artigos eram mais voltados para a mobilidade humana em si, como turismo e etc., e também na mudança do papel do turista, de turista para viajante. E as tecnologias digitais da informação e comunicação apareceram como um processo inspirando as pessoas a necessidade de viajar e a vontade de viajar, aumentar a mobilidade delas. O nosso aporte teórico, nós estamos baseando esse trabalho nas teorias de produção de significados, onde entendemos que a produção de si e as significações sobre si mesmo, sobre o mundo, tanto como pessoa quanto as suas interações, valores pessoais, que nós estamos entendendo valores pessoais como uma avaliação afetiva, como appraisals das crenças, e também alguns estudos de teletrabalho e home office, que fala que qualquer alternativa que substitui as viagens ao trabalho pelas tecnologias digitais da informação e comunicação, com auxílio de computadores e outros recursos, e também ancoramos em leituras sobre estilo de vida e estudos geracionais, características geracionais, com processos de negociação individual e coletiva, onde a estrutura social e as disposições, como limites entre trabalho e não trabalho, lazer e cultura, configuram esse âmbito do que seria o estilo de vida e das características geracionais. Nossa metodologia. Primeiro, nós tivemos um processo de aproximação, em que nós fizemos um mapeamento na internet, buscando no Google sites e onde estariam esses profissionais, mapeamos os artigos que ranqueavam quem eram esses profissionais, aplicamos uma entrevista piloto com uma pessoa que tinha um estilo de vida próximo a esse, para uma adequação de linguagem, e fomos a campo para tentar contactar esses nômades e tivemos algumas dificuldades. Tivemos que mudar o nosso processo de aproximação desses participantes, aí fomos para um grupo no Facebook, e através desse grupo nós ajustamos, fizemos um rapport e mudamos a estratégia, e aí então conseguimos 3 pessoas para compor a nossa pesquisa, e fizemos o convite para eles via Messenger do Facebook. O termo de consentimento livre esclarecido e o questionário, que fizemos as perguntas mais básicas de mapeamento sociodemográfico, foi enviado via online, no formulário do Google Docs. E fizemos uma primeira entrevista narrativa, que a pergunta era: me conte a sua história de vida. E uma segunda entrevista episódica, mediada por um post de escolha dos participantes. Cada um deles teve a opção de escolher qual post eles queriam enviar. Nós fizemos uma análise das informações através da análise dialógico-temática e utilizamos o software XMind versão 8.0 para a construção de alguns mapas que nós usamos na tese. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. Então, quem são os nossos participantes? 3 pessoas. Fábio, de 25 anos, com ensino médio, ele se apresentou como programador e empreendedor. A Carla, de 35 anos, com mestrado, ela se apresentou como profissional do marketing digital e empresária. E a Ana, de 36 anos, com ensino superior, se apresentou como redatora freelancer. A primeira entrevista do Fábio teve aproximadamente 37 minutos de duração. Ele escolheu uma postagem no blog dele, e a segunda entrevista, aproximadamente 22 minutos. A da Carla, 58 minutos aproximadamente a primeira entrevista. Ela também escolheu uma postagem no blog dela, e a segunda entrevista, aproximadamente 1 hora. A Ana teve a primeira entrevista 1h30, mais ou menos. Ela escolheu uma postagem no perfil dela no Facebook, e a segunda entrevista 1h07 aproximadamente. Os nossos resultados. Primeiro eu vou fazer uma síntese dos 3 participantes, e ao final dessa síntese dos 3 participantes, eu vou pegar um dos casos, que no caso vai ser a Carla, para esboçar esse caso. Não dá para a gente trabalhar todos, porque senão fica muito demorada aqui a apresentação. Então, nossos resultados indicaram que o eu nômade, ele é um sistema produzido histórica e situadamente, orientado pela relação de equalização, lazer, trabalho e 4 temas principais, que seria o estilo de vida, a aprendizagem, a prática profissional e valores. No caso, os valores que mais salientaram foi liberdade, flexibilidade e necessidade de mudança.
O que a gente está chamando aqui de equalização ou dinâmica de equalização na relação lazer e trabalho? Seria um processo de equilíbrio ou modulação entre esses valores, em que os valores que são mais voltados para uma força centrípeta, valores mais orientados à manutenção da norma, eles estão diminuindo nessa equalização, mais voltados para a manutenção e a vida profissional, e os valores mais de força centrífuga, mais voltados, mais orientados para a autorrealização e para a vida pessoal, estão subindo nesse processo de equalização. Então, todos os valores deles estão lá no sistema, mas nesse sistema há uma organização e rearranjo desse equilíbrio. Essa metáfora surgiu através de uma das falas de um dos nossos participantes, que foi o Fábio. Esse sistema de valores a gente está entendendo como uma dinâmica de regulação da equalização energizada pelo sistema de valores, perpassando cada um dos temas. Os outros valores que surgiram com valores como propósito, dedicação, orientação ao autoconhecimento, orientação por resultados, satisfação pessoal, eles estão lá no sistema, mas cada um deles teve um valor principal que modulou essa equalização. Então, o sistema de valores dos participantes atua pela dinamicidade, flexibilidade e liberdade, como motivo impulsionador da regulação da equalização, e os demais valores subsidiaram a negociação na relação lazer-trabalho. Os valores de dinamicidade, flexibilidade e liberdade atuam tanto como motivo impulsionador da regulação da equalização, como eles subsidiam a negociação na relação lazer-trabalho. A dinâmica dos três a gente conseguiu organizar a partir dessa figura. Como é que está a organização dessa figura? Aqui para vocês vai aparecer no slide, quem está online, vai aparecer todos, porque a gente tem que colocar em PDF, mas eu vou pedaço por pedaço explicando para vocês. Essa seta em curva maior, em cima ali do primeiro entrevista, ela representa a direção e o movimento da primeira entrevista para a segunda entrevista. Os retângulos, todos os retângulos que aparecem aí, experiência profissional, identidade profissional, prática profissional lá em cima, eles representam os posicionamentos assumidos pelos participantes em relação às suas práticas profissionais. A seta unilateral, ela representa a mediação e a direção dessa mediação. Então, tanto a seta que aparece lá em cima quanto lá embaixo representam essa mediação. A seta bilateral, ela representa um movimento pendular de vai e volta, orientado pela aprendizagem entre as práticas profissionais tradicionais e o desenvolvimento da identidade profissional e a atualização dos significados. As flâmulazinhas, onde está escrito dinâmicas de desenvolvimento e atualização de significados, ela indica esse processo de identidade profissional do nômade digital. Os raiozinhos representam a equalização lazer-trabalho através do valor dinamicidade, flexibilidade e liberdade. E, por fim, essa seta de 4 eixos é a relação lazer-viagem como pivô e prumo desse sistema de atualização dos significados. As dinâmicas de posicionamento dos significados, ela se apresenta por esse sistema, e os temas estilo de vida, prática profissional e aprendizagem são equalizados pela relação lazer-trabalho, e essa equalização gera uma atualização dinamogênica, recíproca e com e no sistema de valores. O sistema de valores é a força motriz que atualiza os significados para os participantes e é o que permite que eles arranjem e rearranjem os significados e as ações em busca desse equilíbrio subjetivo na relação entre lazer e trabalho. Lembrando que esses valores que aparecem aí, para o Fábio foi dinamicidade, para a Carla flexibilidade e para a Ana liberdade. As setas bilaterais que aparecem aí em vermelho, elas não demonstram sentido ou direção, mas apenas a relação entre as ações interligadas e seus significados num cronotopo, em que os temas estão presentes e dialogando entre si, ao mesmo tempo, situados no momento, entre os momentos em que eles foram produzidos. Aqui nós temos, então, a dinâmica de posicionamento e significado que foi produzido pela Carla. O que a gente percebe que aparece de diferente dela com relação aos outros é que a Carla, no estilo de vida, ela trouxe temáticas também relacionadas a arrependimentos, e esses arrependimentos mais relacionados a coisas que ela poderia ter aprendido
antes de ter começado a sair para o nomadismo digital, a Carla ela tem um planejamento muito focado no processo dela de transição entre a vida profissional tradicional e o estilo de trabalho do nomadismo digital. Dinheiro, matemática, que aparece também o planejamento financeiro, a temporalidade, porque ela se marca muito no presente, e os relacionamentos aparecem, ela é a única que traz essa questão da saudade da família como um elemento difícil para ela de lidar, e a viagem propriamente dita, o processo de deslocamento também aparece nas falas da Carla. Esse aqui são alguns recortezinhos dos sentidos que foram produzidos pela Carla como nômade. Então, a gente pode perceber que na prática profissional, por exemplo, na primeira entrevista, ela traz a questão da insatisfação pela falta de flexibilidade, a burocracia, rotina e cansaço. A Carla, ela era uma funcionária pública concursada, agrônoma de um órgão público, e ela pediu exoneração para poder iniciar a vida como nômade. No processo de transição entre ser concursada e ser nômade, ela passou um período ali fazendo um processo mais ou menos híbrido, com redatora online e freelancer, até ela então abrir a empresa dela e ser totalmente nômade. E aí, na segunda entrevista, ela já traz essa questão da satisfação pessoal como uma coisa que influencia no rendimento dela. No estilo de vida, ela traz, por exemplo, que ser nômade requer planejamento. Para ela é uma coisa muito forte na primeira entrevista. Na segunda, ela traz que, por exemplo, ser nômade é gerenciar emoções. Na flexibilidade, ela traz, por exemplo, na primeira entrevista, que a falta de flexibilidade para ela é igual a adoecimento. E na segunda entrevista, que ela perdia coisas legais que ela queria fazer, como viajar, fazer montanhismo e etc., por causa da inflexibilidade de horários que tinha no trabalho anterior. Na aprendizagem, aparece muito forte para ela a questão também do autodidatismo, ela precisando ir sozinha atrás da aquisição desses conhecimentos para a prática profissional. E na segunda entrevista aparecem elementos como a questão da aprendizagem mais voltada para o autoconhecimento e autotransformação. O sistema dela de atualização de significados ficou então da seguinte forma, Primeiro momento, aí no quadradinho, no retângulo, ela está como engenheira agrônoma. Há um processo aí de mediação, tanto pela prática de mochilar, que ela já fazia, e a insatisfação com o trabalho. Isso, e ao ver vlogs, isso começa a ser energizado pelo valor flexibilidade. Ela, então, passa para um momento como redatora, fica nesse momento pendular, planejando e colocando a ação em prática. E nesse processo, ela vai aprendendo a se tornar nômade, até que ela começa a entrar nessa gênese dessa profissão, a gênese do eu empreendedor e a personalização, a construir uma rotina de trabalho que seja própria, que tenha a cara dela, as características dela. Então, aí a gente passa para a segunda entrevista, por essa mediação aí com um post, e aí ela já traz a segunda entrevista, esse eu empreendedor já mais configurado, e ela em processo também de adaptação em função da realidade socioeconômica do Brasil, e ela tendo que readaptar e se reorganizar no modelo dela de trabalho. Então, o que a gente pode ter aqui como considerações que a gente tira, então, da nossa pesquisa? Que o fenômeno do nomadismo digital ilustra que os impactos das tecnologias digitais da informação e comunicação sobre a vida profissional e o equilíbrio com a vida pessoal estão gerando novas formas de rearranjar esse equilíbrio na direção da priorização do lazer em relação ao trabalho. As tomadas de decisão, elas abriram aí um processo de transição em relação à insatisfação profissional com o trabalho, a insatisfação profissional com o trabalho tradicional e as forças que orientam a mudança desse trabalho na vida orientada pela mobilidade das tecnologias da informação e comunicação. Essa dinâmica, ela desencadeia uma ambivalência própria, com propostas de atuação no mundo em um processo inicial de impulso à mobilidade, seguido por ambivalências que geram reflexividade constante sobre o estilo de vida nômade. Então, o estilo de vida nômade está o tempo todo sendo atualizado, eles estão o tempo todo fazendo esse processo reflexivo. E o sistema de valores é a força motriz que atualiza os significados para os participantes e é o que permite que eles arranjem e rearranjem os significados e as ações em busca da vivência do equilíbrio subjetivo entre lazer e trabalho. Temos também aí como limites e perspectivas futuras, um limite que encontramos foi a questão da aproximação, é um grupo com características muito próprias e muito particulares, e eles têm uma certa dificuldade em se abrir para pessoas que não têm
um diálogo ou um linguajar muito próprio do grupo, e durante o processo, todas as entrevistas, eles me posicionavam como igual a eles, então há uma necessidade de entender a linguagem deles, eles precisam se sentir essa identificação, e o que a gente coloquei como contribuição seria a necessidade de um estudo longitudinal para a gente conseguir entender melhor como é que seriam esses processos de atualização dos valores e até ver processos de gênesis desses valores em virtude deles estarem constantemente em mobilidade. A gente tem, por exemplo, o caso da Carla, ela passa um mês em cada cidade. Então, no período de um ano, ela passou em 12 locais. Em um ano, ela viveu em 12 culturas diferentes. Então, é muito significativo isso, e a gente pode, talvez, aí começar a ver um processo bem embrionário mesmo, de formação de gênesis e talvez de outras questões aí na psicologia. Então, é isso. Obrigada. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Né? Há uma vantagem de estar online, mas também, cadê o público? Né? Tá em outra sala, né? Então, vou passar agora a palavra à professora Valéria. Deixa eu só me achar aqui. Colocar na tela. Ô, Sil, Eu mandei para você também as considerações, tá? Assim, a dissertação e o parecer, que se desse alguma dificuldade, a gente já estaria assegurado, ok? Eu fiz a minha cola aqui, então eu vou ler para não me estender muito no tempo, mas antes da leitura, eu gostaria de agradecer o convite, né? O convite da Sil, parceira, e em especial da sua temática, Flávia, que não é tão diretamente, né? Não havia pensado, foi uma coisa diferente ou incomum do que eu tenho feito, embora pegue na questão da narrativa, então isso é algo que eu vou poder discutir com mais propriedade com você, mas o curioso é o quanto essa temática ela foi apropriada com o momento que eu estou vivendo agora. Né? Olá, Leda. Então, assim, estou recém-aposentada da universidade e uma das minhas possibilidades, eu só não sabia o nome, seria de ser nômade digital. Né? Então, uma das possibilidades de ação que todo mundo preocupava que eu ia ficar aposentada e ia parar, né? O meu objetivo era justamente eu ter mais autonomia. Então, isso só para te dizer o quanto eu me identifiquei com a sua proposta, né, de trabalho, com a sua temática, e eu fiquei encantada com a sua forma de trabalhar. Tá? Então, assim, isso eu queria já te falar de coração aberto. Aí agora eu vou estar lendo as minhas considerações, são só sugestões, reflexões, tá? Na minha opinião, o seu trabalho está impecável, tá? Então, o que eu te mandei foram alguns deslizes leves, que são facilmente corrigíveis, e algumas situações que eu estou te querendo provocar reflexões para um trabalho futuro, ok? Então, eu vou começar a ler, e aí no final, se tiver alguma dúvida, a gente conversa sobre isso. Então, vamos lá. Inicio minha participação agradecendo o convite. Sinto-me honrada em dialogar nessa casa com pesquisadores tão ricos. Parabenizo ambas, autora e orientadora, pela trajetória realizada. O tema do trabalho é atual e relevante, dado seu caráter inovador e suas implicações na contemporaneidade. O título e o resumo estão bem apropriados. Fiquei admirada frente à atualidade e à consistência teórica desenvolvida. A escolha dos conceitos-chave dos interlocutores foi primorosa, assim como a construção textual, ritmo e organização das argumentações. Já desde o primeiro momento, na apresentação, o texto se apresenta claro e instigante,
o que deu o tom de leveza e seriedade. As questões de pesquisa foram bem construídas e desenvolvidas. Essas questões, né, como se dá a produção de significado dos nômades em meio ao trabalho remoto, mediado por tecnologias digitais, e quais os significados produzidos por trabalhadores remotos no contexto do estilo de vida nômade, estão encadeadas na definição do problema, fundamentação conceitual, design metodológico da pesquisa, apresentação de resultados. O que a gente faz? Tá. Caiu. Acho que ela não está nem vendo Não, mais. acho De que pior tá. que eu estou sem o meu celular. Nossa, o celular tá aí do lado. É, tá sem. Ah. Tá sem. Acho que congelou, né? Congelou, vou avisar pelo e-mail. Você tem... Ah, ela não está com e-mail. Eu acho que eu tenho um carregador. WhatsApp. Ah, eu não trouxe minha Você não tem mochila. nem um cabinho, porque eu tenho uma power bank aqui, mas eu não tenho o cabinho do meu Leda, É, não. você está com o microfone ligado? Não? Não, era o marido dela, que eles estão num quarto de hotel. Ah, entendi. É o marido. Ah, mas rede de hotel, você sabe, né? Oscila. Ela mandou escrito aqui. Vamos esperar. Acho que é só mandar Outro o dia, convite novamente. Com a Argentina também, Ela caiu. na segunda-feira, ela disse que estava uma tormenta lá, uma chuva tão forte, ficou caindo. E a gente entendia, né? A Júlia e eu entendemos a coisa, e quem conhecia a Fernanda, porque acompanhamos a forma dela pensar, né? Mas quem não conhecia teve dificuldade de entender, né? Ainda mais que estava em espanhol, né? Mas ela... Você não quer tentar... Cadê meu celular? Que a pessoa não sabe o que é o celular. Mas é que a gente está sem contato dela. Você não quer tentar... Eu não sei de qual. Ah, porque você não sabe de qual número. Não sei mais nada. Pode passar para a Rossana, depois voltar para ela. De repente passa para Pode ser. Rossana. Tá. Se ela entrar de novo, Rossana, se ela entrar de novo, a gente dá uma pausa, deixa Tá. ela falar, porque Tá bom, bastante- Podemos. Realmente eu fiquei sem bateria. Pode, Rossana, por Uhum. favor. São 15, Sil? O quê? 15 minutos? Você disse no início. Até 30. Ah, tá bom, só para eu controlar aqui. Então, boa tarde, Flávia, obrigada. Silviane, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito agradecida por estar continuando este trabalho com vocês sobre esses processos, né, que nós estamos estudando e tentando avançar, né, nessas compreensões das práticas sociais geradas pelo processo de virtualização, do hibridismo, da mobilidade, conectividade, nomadismo. Não sei, Flávia, se você está gravando, mas eu achei a sua apresentação maravilhosa e, assim, o que eu senti falta, às vezes, alguma coisa no trabalho, você agora completou, sabe? Então, eu acho que o que você já falou, ele vem e integra o seu trabalho de uma forma bastante harmônica, né? E, bem, já no início, né, você veio trazendo a questão da centralidade desses estudos, que é algo bastante inovador, né, para a gente, central na sociologia, na cultura, que você disse, né, e transversal, digamos assim, né, outros estudos, outros lugares que você foi buscar que não academia, né? Então, eu acho assim que você abriu uma janela maravilhosa para a psicologia, né, para a gente pensar algo que você falou bastante no final sobre a gênese da prática do nomadismo. Isso não tá assim no trabalho, mas quando você falou, fechou para mim, assim. Achei que estava... senti que isso aí ele vem e coloca o seu trabalho como algo bastante inovador, né? E também, na prática transversal, eu vi que eles focam muito a questão da internet,
mas a gente sabe que a internet em si, ela não é capaz de promover essa mobilidade que esses profissionais, né, estão apresentando para a gente. Então, eu acho que talvez incluir aí uma questão das networks, né, porque a internet em si, ela não né, ela é só o suporte, o meio. Então, as interações das networks, né, e a questão dessa mudança do mundo material para eles, né. Então, a gente tem essa transformação de algo que que a psicologia, possivelmente, né, está trazendo agora, então eu acho que o teu trabalho vai contribuir bastante. Bom, eu fiz também como a professora Valéria, né, eu fiz aqui uma colinha, né, e vou ler aqui, depois eu mando para você, né, vou ler rapidamente e mando para você depois. Então, lendo o seu trabalho e também, né, já outros trabalhos que eu já li sobre isso, né, eu vejo que está tendo um grande interesse agora, uma popularidade, e essa mudança de concepção de termos de trabalho, eu acredito que ela é muito mais ampla, né, do que a gente está vendo agora. Eu acho que isso é o começo de tudo ainda, né? Então, ela vem suplantando as atividades presenciais em algumas áreas, né? Ali você colocou bastante, muito ligado aos trabalhos de influenciadores ou da mídia de comunicação, mas a gente já vem trabalhando bastante com o trabalho remoto na educação, né? E eu tenho visto também na psicologia, por exemplo, atendimento clínico, né? Eu tenho algumas amigas que já atendem de lugares também remotos, né? Elas atendem, por exemplo, Brasília, São Paulo, e vão fazendo assim de uma forma bastante dinâmica. Então, o que eu vejo que a qualidade de estar juntos no trabalho, isso teu trabalho me mostrou, né? Ele ganha essa nova topologia. Acho isso bem bacana da gente também. Você está chamando de cronótipo, né? Mas também essa nova topologia de trabalho. A gente fala de estar juntos, né? Mas de qualidade de trabalho, né? Que tem muito ainda essa ideia de que o que é feito online não tem tanta qualidade, não. A gente não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo, então, toda essa mudança, que é isso que você falou no final, a questão da gênese, né? Eu estou focada bastante nesse termo, porque eu acho que aí é uma chave, sabe? Para a psicologia, principalmente, né? Para a gente mostrar o que a gente está produzindo. Então, isso também, o seu trabalho me fez refletir também sobre a questão da liquidez, né? E a saturação de informações do consumo versus qualidade. Então, tem esses autores, né, que vocês já devem ter trabalhado, o Bauman, o Gergen, e também o Show do Eu, né, e os novos estilos de vida, tem a Paula Sibilha, e a respeito, digamos, o exemplo do Fábio, seu participante, que ele cita o livro, achei bastante, trabalhe 4 horas por semana, né? E também no Manifesto dos Nômades Digitais. Então, você tem os slogans, a vida é curta e você precisa aproveitar. Trabalhe, mas aproveite 80% do seu tempo. Então, né, que a gente tem visto na mídia muito essas palavras, né, termos-chaves, né, que faça isso, então que a vida é curta. Então, você tem, parece aí, uma questão também da velocidade com que as tecnologias digitais, né, elas colocam no nosso dia a dia. Então, tem algo assim, uma busca de identificação, né, e produção dessa identidade que está relacionada também à conectividade, mobilidade na era digital, né, que impulsionam também o nomadismo. Eu acho que isso traz um elemento novo para tudo que eu já li sobre o nomadismo, né, que eles colocam a internet como o foco, mas a gente sabe que são as interações, né, e essas relações que ele vai fazendo nesse percurso. O que mais aqui? Eu gostei bastante do que você falou sobre... o nomadismo, né, também cria esses nichos de mercado também, né, porque a pessoa não pode ser nômade se a gente não tivesse
hoje essa estrutura que a gente tem, né? Você tem a Airbnb, você tem Uber, você tem os trabalhos temporários, você tem diversas tecnologias de tradução, né, simultânea, enquanto você conversa com uma pessoa. Se você não domina o inglês, você tem 60, não sei quantos idiomas você tem, que você pode, né, girar, atravessar o mundo. O PayPal, né, que você paga tudo, você consegue manipular essas moedas, né, de troca, né, as casas que você pode trocar, as milhas. Então, eu vejo uma grande mudança nessa topologia social, né? Então, esse nômade digital não é um nômade como a gente conhece, né? Ele é um nômade que ele vai para o local munido de informações já, né? Diferente do nomadismo, digamos, analógico. Ele pode fazer, vamos lá, uma visita virtual, né? Consultas na comunidade. Então, assim, eu fiquei bastante interessada nisso, de entender essas mudanças. Eu acho que elas são bastante importantes para a psicologia, né? Porque a gente está sempre estudando o mundo material, né? E as interações nesse contexto material. Então, achei muito interessante, né? E gostei bastante do capítulo sobre a produção de significados. Eu senti falta só dos fechos de um capítulo ou outro, né? Você está lendo, né? E depois ele termina, né? Então, se for possível, colocar um fecho e remeter o leitor para o capítulo que vai adiante, né? Então, é uma forma de orientar o leitor. Isso aí eu coloquei lá no seu arquivo que você me enviou, né? E eu gostei bastante também, até com a Silviana a gente está conversando bastante sobre a questão das forças centrípetas e centrífugas, né? Então, a gente está vendo esses movimentos agora nos dados que a gente está analisando. Achei fantástico você levar isso para o trabalho, para a questão de discussão, né, do que muda no trabalho, o que muda no conceito de trabalho, né? E então o único termo ali que eu fiquei assim com dificuldade de compreender, isso vai ser a minha pergunta final, né? Que é o termo permanência. Que aí você fala mudança, permanência. E aí minha pergunta é: isso poderia ser substituído por atualização? Né? Então, é isso aí, eu fiquei em dúvida, e depois eu gostaria de perguntar isso ao final para você. Sim, adorei os referenciais, que são super atuais, acho isso super, super importante, né? Porque trouxe um referencial bastante importante para o trabalho, né? Então, a novidade, que é a novidade, a gente está buscando sempre a novidade, né? E o capítulo estilo de vida e características geracionais, achei super claro, didático, gostei muito, né? Porque ali eu consigo ver como essas gerações, elas fazem as interseções, né? E as diferenças de uma para outra. Geralmente eu analisava de uma forma mais esquematizada, né? E aí eu vi que você coloca ali algumas diferenciações, né? De uma geração para outra. Sim, na metodologia, eu achei, Flávia, que, não sei, né, se é possível você ampliar um pouquinho a descrição, a explicação sobre a teoria fundamentada para as pessoas que são leigas no assunto, né? Porque a gente, em grupo, a gente já, assim, avançou bastante nisso, né? Então, se for possível, né, explicar um pouquinho mais para aquele autor que é leigo, que está iniciando, pesquisador que vai estudar o seu tema. Você disse, e eu também entendo, que a dificuldade de conseguir os participantes, porque os influenciadores, produtores de conteúdo, os curadores, eles são precavidos, né? Porque a reputação nas redes é algo que eles preservam muito, porque eles são a própria rede. Então, por isso que a gente tem que ter isso mesmo, dessa aproximação. Eu acho que isso aí poderia constar lá no final do seu trabalho, eu não lembro de ter lido, mas talvez esteja lá.
Tá claro, Sim, Flávia? sim. Ah, tá, porque o meu som aqui não está muito, né? E adorei a figura das dinâmicas, aquela tabela, dinâmicas de atualização, porque eu gosto muito de ver onde você começou, onde você foi e como isso aqui está se modificando. Gostei muito. E vejo ali que ela tem uma abertura para, nossa, outros trabalhos, né? Para você ir ampliando isso no futuro. É muito legal, muito esclarecedor, né? E eu gostei muito da discussão. A discussão está muito amarrada, coesa, e realmente há a possibilidade de uma pesquisa longitudinal, desde que né, a gente consiga se aproximar mais desse, desse profissional, né, dessas pessoas. Eles são muito reservados mesmo. O que mais? Então, teoria fundamentada. Quanto à questão, a professora Valéria já pontuou, né? Uma revisão de conectivos é coisa simples, é só no início, depois tem uma velocidade incrível na escrita, adorei, muito, muito, muito bom o trabalho. E o que mais? Então é isso. E eu quero deixar essa pergunta daí, Flávia, para o final. Então eu gostaria de saber como você entende a permanência no seu trabalho, né? Você fala mudança, permanência, mas será que essa permanência é permanência mesmo? Ou será que isso é uma atualização? Né, que eu tenho um pouquinho de dificuldade com a palavra permanência no desenvolvimento humano. Essa é uma questão, né, debatida com a orientadora. Eu senti. Orientadora careta, não muito de elogios, tá? Mas é porque eu entendo também uma questão de, talvez a palavra continuidade, descontinuidade seja mais Sim. apropriada. Sim, sim. Você fala um momento, continuidade. Isso, mas talvez padronizar, tirar o permanência, padronizar continuidade, descontinuidade. Porque a gente conversando, não é possível pensar um humano desse que está o tempo todo em contato com outras culturas sem manter uma permanência. Ele enlouquece. Se ele não tiver uma continuidade, ele desloca. E se ele for o tempo todo em mudança, ele não tem uma base estável, né? Então, eu acho que existem questões desse eu que são mais contínuos, né? Que são mais... Não sei se ficou claro. Sim, e é isso aí que eu acho assim, que para a psicologia que é inovador, né? Você trazer essa questão da gênese, que você falou maravilhosamente bem no final da sua gravação aqui, trazer isso, que já está gravado, é só você colocar no seu trabalho, e essa questão da permanência, que estava, assim, eu estava, né, eu falei, aí eu vi lá que você colocou continuidade lá no finalzinho do trabalho, aí eu falei, bom, ela entendeu tal, depois eu vou perguntar. Eu acho que vai ser uma colaboração fantástica para esse trabalho que a gente está desenvolvendo no grupo de pesquisa, né? E parabéns, eu sei que vocês trabalharam muito, parabéns, viu? O trabalho, ele realmente merece todo valor, tá? É isso. Professora Rossana, em relação à questão que você falou das gerações, eu acho que abre até um espaço para se discutir se existe realmente essa, digamos assim, essa topografia nas gerações, se ela é assim, né? Porque fica parecendo muito, porque é difícil a gente encontrar teóricos que discutem essas questões, que veem talvez a interação desse sujeito, plotar o sujeito numa geração mais pela interação cultural do que pelo nascimento, né? Porque é uma questão que eu percebi depois, lendo, que faltou uma criticazinha minha em relação a isso, porque é muito plotado no nascimento, mas e a interação dele com os artefatos culturais? Será que a gente não tem não é nem plotar, mas uma organização desses sujeitos em relação a que tipos de artefatos culturais eles interagem? Então, quem tem uma interação mais voltada para as tecnologias vai ter uma outra percepção de seu próprio tempo e identificação com outros, né? Eu acho que sim. Pode falar. Eu acho que os nômades, né, como você está colocando, eu acho que isso também você deve deixar claro no seu trabalho, que não é só a internet. A internet hoje é o mínimo,
né? Mas é o que acontece nela, Uhum. não é? Que aí são as networks, porque daí você tem um celular, tá tudo aqui, né? Tudo que você vai fazer. Então, eu tenho o meu hotel, minha comida, meu dinheiro, né? Você faz tudo isso, e aí é essa rede conectada que você cria. Isso eu acho importante para a psicologia, né? Que eu vejo todo mundo, fica esse negócio de internet, mas e daí? Não é? É como a gente fala, o eu, o outro e o mundo. Hã? Né? Que mundo, que mundo. Então, a topologia, assim, a gente está gostando bastante de estudar isso. Silvia tem, não é? Porque isso é que dá aquela coisa do histórico, né? Que eu consigo localizar, não é? E eu vou ver essas coisas reverberando agora, né? Você vê essas, digamos, esses grupos, né? Que você tem de culturas que já não existem mais. Então, você vê essas coisas, aí você sabe localizar. Então, que digamos, os discursos, os objetos, né? Tudo que rola nessas topografias. Eu adorei o trabalho, adorei, viu? E porque também é um trabalho sintético, direto, objetivo. Eu adoro isso. Obrigada. Parabéns, viu? A questão Parabéns. da teoria fundamentada, a gente tinha já uma parte escrita, mas a gente optou em tirar, né? Porque foi só uma aproximação, a gente realmente não mergulhou na teoria fundamentada, mas acho que dá para dar uma ampliada, né, Sil? Dá para resgatar lá e dar uma ampliada. A questão do detalhamento dessa aproximação a gente também tinha, mas a gente também optou em tirar, porque estava assim, a parte de metodologia estava gigante, porque eu detalhei até demais, né? Minha orientadora, tá demais, tá muito passo a passo. Eu tinha detalhado todos os processos, vai e vem, as negativas, como é que foi, a mudança de linguagem, estava bem detalhado. A gente pode ver se dá para dar uma ampliada também, mas eu agradeço as contribuições. Já anotei aqui as sugestões de teoria para dar uma olhada, quem sabe a gente consegue colocar, a gente está trabalhando agora no outro artigo. O interessante dessa temática é que, como ela é inicial, a gente tem vários caminhos que a gente pode ir, né? Para discutir os dados, a gente olha assim, se eu olhar essa vertente, tem outras coisas que não foram discutidas e os dados estão ali, a gente tem muito caminho para aprofundar. Obrigada. Parabéns. Agradecer a professora Rossana, não é? E aí, eles estão eles estão com inveja, estão lembrando o seu nome para mim, presta atenção. Não é possível isso. Aqui, Leandro. Não é, a Leda. É a Suzy. A Suzy. Então, eu vou passar de novo a palavra para a professora Valéria, porque ela está bem ali. Isso. A gente tá certo. professora Valéria? Vocês estão me vendo que aqui está aparecendo o vídeo como bloqueado. Você que tem que ligar a sua câmera. Mas eu estou apertando, não está funcionando. Tem um pontinho em cima. Um no rodapé. No rodapé. No rodapé. Então, eu estou apertando como eu apertei antes, mas continua dizendo compartilhamento de webcam bloqueado. Mas está lá em cima, ali no endereço? Não, abaixo da apresentação da Flávia, do lado direito, no rodapé. Não, eu já apertei. Em cima também. Ela disse que já apertou e não está habilitando. Aí, ó, onde está o endereço da internet, tem uma câmera piscando em vermelho. À esquerda do endereço. À esquerda do endereço. Olha lá em cima, na barra de endereços da internet. Continuar permitindo. Continuar permitindo, isso mesmo. Câmera. Então, eu fiz. Apertei. Bem, olha só. Eu coloquei continuar permitido, eu vou falar, né? Tá. Vocês já viram a minha beleza, meu gray hair. Então, vamos lá. Antes de continuar lendo, só para não perder o pique com o diálogo, porque eu acho que isso que é o mais importante na banca, né? O diálogo com a Rossana, diálogo com todos, né? Aí, para mim, é uma questão ainda, essa questão da estabilidade e, quer dizer, a permanência e a mudança, né? Para mim, isso ainda não é uma questão fechada. Então, eu coaduno com essa argumentação, eu penso que é importante essa discussão, embora eu discorde da posição da Rosana, tá? Então, eu acho que tensionar isso é algo importante, né? A gente precisa saber que a academia é isso, a academia é discussão, não é todo mundo falando a mesma coisa, é ter
a defesa de argumentos. Tá? A questão das gerações do perennial, eu acho o boom da história, mais do que geração X, Y, Z, né? Então, que foi o argumento que você usou, Flávia, eu acho assim, de uma profundidade, de uma segurança muito legal. Tá? Um outro tensionamento que tem, né, nesses nômades digitais é que a interação dele é tanto digital quanto face-to-face. Então, quando eles buscam isso, então são dois tipos, né, de negociação de sentidos e que eles atualizam na rede. Então, esse ponto também eu acho que é um ponto, como você disse, você tem muito material para caminhar para frente. Né? As considerações que eu vou começar a fazer agora não são em cima da sua tese, para mim ela está pronta, mas eu aguardo de você e da sua orientadora produções de muitos artigos, livros, capítulos, porque vocês abriram uma grande fenda, né? Assim, não é nem uma porta, é uma porteira. Tá? E na questão da metodologia, eu entendo assim, né, na proposta com você de cortar, mas esse eu acho que foi um dos pontos altos da sua produção. Você tem uma clareza didática, uma organização de pensamento. Então, as escolhas que você fez facilita muito. Eu fiquei pensando sempre os meus interlocutores, os meus orientandos, os meus alunos, né? Então, essa clareza tem que ter muita coragem, Primeiro, você já foi ousada de fazer novas, né? Criar novas metodologias, novas aproximações. E ser muito corajosa para dar essa transparência. Tá? E você tem uma organização de pensamento que te propicia isso. Então, mesmo que não seja aqui na tese, eu sugiro que tenha um artigo só sobre a metodologia. Tá? Mesmo que não seja a questão da temática, que o forte seja essa sua organização. Tá? Foi realmente primorosa. E aí agora eu vou ler, que vai ser bem rápido, né? O que eu coloquei, só é uma página e meia, só para poder propiciar você um diálogo, né? E a necessidade de algum esclarecimento. Tá? Então, vem as minhas pontuações agora, que foi no material escrito que eu te mandei. Então, primeiro, a discussão está interessante, tá? Mas, para mim, na minha opinião, ela poderia ser aprofundada. Em que sentido? Tá? O resultado está muito rico, como você falou, né? Tem o resultado aí para várias discussões. Tá? A discussão que você apresentou foi bem conectada, mas ela foi debatida junto com alguns autores. Porque o que aconteceu, Flávio, para mim, né? Na sua revisão teórica, eu acho que foi muito boa, foi muito atual. E aí eu esperava encontrar o seu diálogo com esses autores no final. E eu acho que na hora que você discutiu, você chamou todo mundo para a festa, mas você só chamou 2 ou 3 para sentar com você, sabe, para tomar o licor, né? Então, isso foi uma coisa que eu senti falta, tá? Diante das suas próprias provocações. Então, assim, considerando a argumentação sobre self, seu aspecto individual coletivo, mudanças permanentes em relação com o nomadismo digital e o novo estilo de vida e significação em relação ao trabalho, merecia uma discussão mais consistente e articulada sobre os aspectos psicológicos, que foi a crítica que você fez. Você não encontrou. Então, é onde eu esperei que você fosse... Entendeu? Eu achei que foi tímido a sua discussão, né? Diante do trabalho todo que você tem e do material que você tem. Aí eu citei alguns autores que eu vou pular, só para não perder muito tempo, né? Falei como que eu apreciei a ideia de Pino também, a questão da dupla mediação, porque aqui ele dá essa possibilidade da articulação com o objeto e com o outro, né? A articulação com Leontiev, da teoria da atividade.
algo que você levantou, que também pode não ser agora, mas você já ficar na cabeça, que é a discussão sobre a resistência quanto à nomeação ou categorização enquanto nômade digital, né? Quer dizer, o que isso pode estar representando? Você falou de Maslow, você falou da importância do trabalho dele, de appraisal, né? Da questão afetiva, de processo, e isso eu acho que você explorou pouco na discussão, né? Com maior transparência, né? Você falou, você não deixou de colocar nada, mas eu acho que poderia ser mais explícito, tá? Você estar mais presente, você tem uma pegada crítica muito boa, então explorar isso. No segundo ponto, então, mais ou menos eu já falei, mas a metodologia narrativa foi bem apresentada e aplicada, mas uma provocação para você, né? Penso que a análise narrativa vá para além do aspecto textual, né? Então, os aspectos verbais e não verbais, você chegou a colocar com uma reverberação, né? As coisas, mas você fez a entrevista em vídeo, né? Em Zoom. Então, aí vem a minha área de interesse, né? Tem outros aspectos também que aparecem, né? Com a narrativa visual, ou com essa relação efetivamente da interação com o ambiente, tá? E que é isso, então, seria uma outra coisa que poderia ser explorada. Tá? Então, o eu humano é interacional e semiótico. A regulação é aplicada na negociação de sentidos nessa relação com os objetos também. Tá? Aí eu falo do Leontiev, né? Terceiro, as considerações finais, penso que a autora foi bem modesta, né? Beirando a timidez que não transpareceu ao longo do trabalho. E também nas considerações finais você foi bem objetiva, ok. Na minha opinião, objetiva demais. Que quem opta pela pesquisa qualitativa valoriza o subjetivo. E você, ao longo do texto, você perpassou essa vivacidade, essa sua pegada. E que eu acho que na conclusão foi assim, chega, pronto, acabou. Tá? Então, o posicionamento crítico e reflexivo se mostrou forte no texto, mas mais incipiente nesse tópico. Não que você não tenha colocado, você colocou, mas é tipo assim, fiz o trabalho de casa, tá aqui, ó. E assim, você já provoca a gente antes com mais coisas, tá? Então, eu sugiro que você retome esse tom que você utilizou anteriormente, exponha mais explicitamente seu pensamento e proposição. Ainda nesse tópico, embora tenha feito uma recapitulação do trabalho, sugiro que fosse explicitado novamente o objetivo e a questão da pesquisa apenas para facilitar a organização do pensamento do leitor. Desse modo, o texto ganharia força. A autoavaliação na metodologia poderia ser retomada e aprofundada, né? Minha opinião, suponho que não tenha sido somente uma questão de escolha de palavras o que estimulou a não participação inicial, tá? Então, o que você considera que pode estar, né? Você conseguiu dobrar essa situação ou reverter isso com o rapport, né? Com o uso da linguagem, mas o que mais que isso pode provocar? E também, na minha opinião, além da proposição da pesquisa longitudinal, penso que a ampliação poderia ser no quantitativo e na quantidade e forma de coleta do dado. Tá? Quarto ponto, né? As referências nacionais e internacionais são atuais e bem aplicadas. Eu não sei se vocês já publicaram esse artigo da revisão, mas é super merecido, excelente. Tá? Só que das referências vai precisar olhar de novo quanto à formatação de algumas regras, tá? Aí também isso não vou me demorar, porque eu já coloquei. Aí a pergunta para você agora, né? Você fala no trabalho que você faz da orientação de carreira, tá? Então, essa é a pergunta. Quais são os novos elementos que contribuem para você nessa seara? Que reflexões você levanta nisso aí? O que te modifica enquanto pessoa e profissional com o final da sua tese? Tá? Essa é a minha pergunta. E, por fim, eu indico essa obra para publicação, mais do que com 10 estrelas, né?
e a produção de artigos, que eu já estou ávida, querendo saber quantos mais artigos você vai estar produzindo. E é isso que eu tinha para conversar com você, Flávia. Respondo logo agora, né? Sim, professora, obrigado pelas considerações. Eu acho que enriquece muito, muito mesmo. Concordo que houve uma perda de fôlego no final do processo, e é uma perda de fôlego real, real mesmo, de cansaço já, né, de fechar uma tese trabalhando, né, concomitante com o processo de trabalho, de estar atendendo. Então, foi uma falta de fôlego, mas a gente recuperou esse fôlego depois que, parece que o fôlego voltou depois que terminou, e a gente conseguiu fechar 3 artigos, já foram submetidos, estamos trabalhando aí no 4º artigo, se tudo der certo vai ser uma publicação internacional. E com relação à sua questão, né, de provocação, eu já vejo, eu trabalho na universidade, eu já vejo nos meus processos de orientação com os alunos que eu trabalho lá, um perfil completamente diferente de aluno. Um perfil de acadêmico que está ali buscando um diploma, porque ele não vê a necessidade de estar na universidade. Ele queria conseguir trabalhar sem precisar passar por aquele processo, porque ele acha perda de tempo. Ele acha perda de tempo estar ali e ter que ir para a sala de aula, por exemplo, ver um professor ler slide se ele já leu o texto em casa. Então, ele não vê necessidade de estar naquilo. Então, um aluno já com uma autonomia maior. Às vezes, ele não leu aquele texto, mas ele buscou a informação em outra fonte, né? Num vídeo, eles são muito conectados com o vídeo. Então, eu percebo um perfil diferente de aluno e percebo muito claramente alunos que chegam para conversar comigo em crise, que eles gostariam de não trabalhar. Então, teve um aluno que eu acompanhei esse semestre agora, que ele chegou literalmente e disse, eu não sei por que tem que trabalhar, por que eu tenho que trabalhar? Por que obrigam a gente a trabalhar? Eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa fazendo as coisas que eu gosto. E aí, quando se pergunta quais são as coisas... professor, agora ele vendo. Quais são as coisas que ele gosta, ele fala de uma série de coisas, como no caso da Carla, que ninguém paga. A Carla gosta e ama, tanto ela quanto o esposo, fazer montanhismo, mas ninguém paga para a pessoa fazer isso. Ninguém paga para você ficar subindo montanha, chegar lá em cima e olhar a paisagem. Ninguém paga para fazer isso. Mas é o que ela gosta de fazer. É uma atividade, mas ela não é remunerada. Então, não são pessoas que querem estar inativas na sociedade. Eles querem estar ativos, mas que eles querem fazer coisas que não se pagam para as pessoas fazerem, que não geram lucro, né? Então, uma questão que se abre aí até para discussões futuras. O que a gente entende por trabalho, o que a gente entende por um humano produtivo na sociedade, e se essa produção tem que estar atrelada a um processo de produção capitalista, de bem, consumo. Perfeito. Então, tem pano para manga, e os nômades, eles abrem esse espaço para se discutir tudo isso, porque eles escolhem um trabalho que eles podem ganhar um dinheiro suficiente para poder fazer o que eles gostam e que ninguém paga para fazer. Então, eu percebo já esses jovens surgindo nas universidades. E as universidades não estão prontas para lidar com essa demanda. Os professores não estão prontos. Só que não são só os jovens, Flávia. Aí que eu te falei, é onde eu me incluo nessa história. E é o trabalho que eu tenho agora de descobrir, quer dizer, mais difícil ainda na minha idade, porque esses jovens já nascem nessa questão do digital, é quase no sangue. E para a gente da minha geração é um esforço maior. Então, por isso que eu acho que tem que tomar cuidado da gente não olhar só para os jovens, entendeu? Aí eu retomo a sua argumentação anterior de uma questão histórica, cultural, mas excelente. E abre questões até para a gente pensar o próprio processo, por exemplo, de final, de transição da vida de trabalho para aposentadoria, né? Surgindo agora pessoas que estão usando o período da aposentadoria para mochilar. Né? Eu participo, porque eu, Flávia, participo de um grupo de mulheres viajantes que viajam sozinhas, e tem mulheres ali que se aposentaram e que disseram assim, agora eu vou mochilar porque agora eu posso. Então, mulheres de 50 anos que estão enfiando a mochila e indo para albergue, né? E fica lá com os jovens do albergue. Então, a gente está vendo surgir uma nova forma até de se pensar a aposentadoria. E isso vai impactar até nas definições de envelhecimento, né? Então, tem pano para manga grande aí. Ou seja, a insatisfação do humano com esse trabalho que é desgastante, que a gente trabalha e não vê a vida passar, né? Então, me impacta. Brilhante. Por isso, para mim, foi um presente estar aqui. Né? O processo de aquisição de bens, hoje eu penso, mas eu preciso disso? Né? Eu preciso ter isso. Se eu for embora para um outro lugar, o que eu vou fazer com todas essas
coisas que eu tenho e que não são minhas, não impactam diretamente. Agora, também, eu fico pensando numa questão assim, por exemplo, de pessoas que têm aquela coisa da historicidade. Isso foi da minha bisavó. Eles não têm apego nenhum a essas coisas. Eu fico pensando como é que fica também isso, né? Dessa memória do objeto que você vai trazendo de gerações em gerações. Várias questões aí que se abrem para se pensar, né? E quando eu falo da relação com os objetos, existe uma questão concreta, né? O nômade digital, ele viaja muito. Então, quando fala da mochila, é porque você tem um limite físico, né? Até para que você tenha uma mobilidade maior, a sua mala tem que ser pequena. Então, você tem que ser muito criteriosa, né? Até nessas questões. Perfeito, Flávia. Vocês estão de parabéns. Eu, como a Rosana falou também, eu amei, né? Me deliciei a cada palavra. Queria agradecer a professora Valéria, nossa nômade digital, casinha nas costas. Me leva junto. E aguardem, as surpresas virão. Prática, né? A prática da tese. E aí, agora eu vou passar a palavra para a professora Asdrubal, tá? Eu não vou ler a coisa da Andréia, não, porque um pouco já foi isso, tá? Então, boa tarde, né, a todos que estão aqui na sala, na outra sala e nas salas aí de vocês também. Queria agradecer pelo convite, né, de estar participando, tive na qualificação, agora na defesa final. Né, vou ver o diálogo que tem já com as colegas que falaram, né, e as coisas que eu também vou colocar, né, a respeito disso. Então, vamos ver que possíveis contribuições podem ter, principalmente para um futuro também, como nossas colegas já falaram aqui. Eu queria começar com uma pergunta para você, se bem que você já praticamente respondeu aqui, né, mas tem uma crítica que eu vou fazer, que a pergunta é: como é que você vê esta tendência? Se é que a tendência é o meu nome melhor, não sei se é. Responder já agora? Eu vejo com data de validade. Por que eu vejo com data de validade? Porque, primeiro, não dá para todo mundo ser nômade digital. Não dá para todo mundo colocar uma mochila nas costas e viver, ganhar dinheiro e ser produtivo no online. Porque você depende de consumos de produtos que sejam também fáceis de se carregar, de produtos imateriais. Então, à medida que isso vai crescendo e que mais pessoas vão se tornando, ou você abre leques de diferenciação, produzindo produtos em outro idioma, mas que também tem pessoas lá fazendo, o mercado vai encher e não vai dar para todo mundo ser nômade. Então, vai acontecer o que aconteceu com o próprio marketing digital, que agora a gente vê aí um povo, até o pessoal aqui, que tem um grupo aqui em Brasília forte, em crise, que não dá mais conta de vender, porque já vai saturar o mercado. E aí eu vejo com data de validade, não que eles vão deixar de ser nômades, mas buscando alternativas de ter um modelo mais híbrido. Eu acho que talvez um modelo híbrido seja o mais sustentável. A questão é o que se produzir, que seja físico, que eu consiga vender ou um serviço, mas que eu consiga também ter essa mobilidade. Então, eu vejo uma tendência, mas com data de validade. Ok, eu vejo não apenas data, tem outros limites que eu vou colocar aqui, tá? Uma sugestão que eu queria te dar, baseada inclusive no seu diálogo com as outras membros da banca, é a respeito disso, porque tem coisa que você responde muito claramente e não está no texto. A gente está aqui para te perguntar nesse momento, o outro leitor não vai estar. Eu estou vendo aqui, ó, ela sabe o que ela está dizendo, ela sabe colocar isso e aquilo, só que tem que estar no texto. Ok. Mesmo que sinteticamente, tá? Porque algumas coisas que outras pessoas sentiram falta no final, eu também senti e estou te vendo apresentar aqui. Por que ela escondeu o jogo lá no texto? Tá? E tá falando aqui. Então, sugestão, colocar lá também. Eu acho que é uma dificuldade, professor, porque assim, a gente vem do meio acadêmico que você precisa referenciar isso, né? E quando você vai para o nomadismo digital, os artigos que a gente encontrou, lembra da revisão de literatura lá da qualificação? Os artigos mais densos que a gente encontrou foram de 2017 para cá. Então, está começando a surgir publicação sobre a temática. O que a gente tem ainda muito circulando de opiniões na internet. Aí eu fico naquela crise mesmo, tímida. Opinião, como é que eu referencio opinião? Mas aí a minha leitura da realidade, é aquela crise. Será que eu sou autora a ponto de colocar isso aqui? Então, eu me senti muito insegura, não vou mentir. De até que ponto, de onde tirou isso, né? Mas de onde é que você tirou isso? Da minha cabeça. Lendo, vendo, observando, mas
Aí fica aquela timidez, como é que eu coloco isso, né? Então, eu realmente, na descrição de como é que é como é que eu vejo, como é que eu percebo o estilo de vida nômade, do que eu olhei, do que eu vi, de quantos nômades, quantos vídeos de nômades eu assisti, porque eu assisti muitos vídeos deles, né? Passei um período aí, li o livro, trabalho 4 horas por semana. Então, eu li, eu entrei no mundo deles, né? Eu fui entender como é que funcionava o mundo deles. E vi uma limitação, porque até eu mesmo me coloquei, tá, eu conseguiria viver assim, né? Mas eu me sinto tímida, me sinto insegura de fazer essas colocações onde eu não tenho com quem referenciar. Você está mentindo muito bem. Que horror. Não, eu tô brincando aqui porque isso que você falou, de uma certa maneira, poderia estar no texto. Sim. Uhum. Tá? Não é obrigado ter alguém que ter colocado antes de você. Você está acabando o doutorado. Uhum. Tá? Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu entendo a sua dificuldade em relação à literatura, que você coloca aqui na página 20, porque eu fiquei chocado com isso, né, com o que falta na literatura. Tá, sobre isso, mas realmente com os temas novos ligados à tecnologia começa desse jeito. Você pode chegar, ó, tem mais coisa para falar aqui, dá para ir, dá para ir mais fundo em alguns aspectos. Então eu entendo você ter encontrado isso, mas é hora de você se colocar, e você se coloca em outros momentos, não é em relação a tudo não, mas só um pouco disso. Né, eu chamo um pouco disso aí de comunicabilidade, né, um conceito que eu gosto de trabalhar, inclusive porque eu venho da comunicação, né, e você tem isso com muita facilidade no seu texto, que ainda está precisando de uma revisãozinha aí, tá? A gente olhando bem ali, né, precisa mexer para a versão final, né? Mas nada que comprometa muito, nada que muita gente não tenha também. E na sua fala, às vezes nas figuras, eu cheguei a achar as figuras um pouco complexas, você tem que explicar cada seta. Né? Eu, no seu lugar, eu tenho dificuldade, tá, em fazer figuras, devo te dizer isso, fazer figuras sintetizando o pensamento, mas eu optaria pelas mais simples, tá, que dissesse, porque se a gente vai se cansando da legenda toda da figura. Essa seta é isso, essa seta é aquilo, a direção é isso. Ela tem que falar, tá, a figura, em minha opinião. Tá? Mas isso é uma coisa aí também de estilo. Tá? Não compromete, é só uma observação minha. Então, dessa vez, na qualificação eu me lembro que eu tinha te falado que eu queria saber mais quem era esse sujeito, já que você está fazendo um trabalho na psicologia, quem é esse nômade digital. Né? E aí também, né, na discussão, colocar que profissionais são eles. Tá? Na página 19, você aponta algumas áreas. E esse fator aí, né, que na literatura sobre criatividade é chamado de domínio de expressão, né, que é o domínio ali, a área em que ela está acontecendo, poderia ser discutida paralelamente à idade ou geração e até posição social. Tá? São elementos que você coloca, tá? Como que você está falando de um elemento, de fatores culturais. E a crítica central que eu vou ter ao teu trabalho é que ele continua muito focado no sujeito, teoricamente. Você fala do eu-outro, mas o outro não aparece muito. Tá? Então, em muitos momentos, cadê o outro aqui? Porque tudo é negociação. Eu vou falar aqui, se der tempo, tá? Eu falo da minha cola aqui também, tá? Que eu trouxe, né? Todo mundo colocou. Se não der, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar de qualquer maneira, tá? Isso que está aqui. Né? Porque você também está falando exemplos na página 42 de empresas que utilizam teletrabalho. Que tipo de empresa é essa? Tá? Qual é o percentual de funcionário que está podendo fazer teletrabalho? Como que ele está sendo feito? Não dá para a gente abarcar tudo. Eu entendo essa coisa do final perder o fôlego, acontece comigo, acontece com muita gente. Para fazer doutorado trabalhando, tá, é de enlouquecer. Tá? Realmente, eu passei por isso. Mas agora, falando de publicações, de encaminhamentos para o futuro aí, você pode ver, ó, na página 70 o sujeito fala que é programador. Então, programador é uma profissão que dá para fazer assim. Tem umas que não dá, outra é redatora, outra é marketing digital. Então, quem pode ser nômade digital? Tá? Quais são as affordances aí, né, de ser nômade digital? Então, você vai ter que considerar todo esse contexto e principalmente o limite que se coloca lá. Quando é falado em problema de saúde, tá? Porque é isso, gente jovem não está achando que vai ter problema de saúde, que vai ter que cuidar dos pais, que vai ter uma série de demandas aí que a vida vai trazendo, que a crise econômica que trouxe aquele casal de volta. Tá? Então, quer dizer, são limites aí encontrados que você vai ter que negociar. Até o período de 2014 para frente que você pega,
os últimos 2 anos foi a implantação dessa terrível reforma trabalhista. A gente viu se multiplicar Sim. nas ruas os entregadores de aplicativos, tá? E é isso só para dar um exemplo. Sim. Fora moradores de rua, outros tantos problemas que a gente está enfrentando aí, né? Mas talvez pudesse ser considerado. Será que o nomadismo digital é uma escolha, ou para quem é, né, ou quando é, ou se é uma falta de opção? Porque você deu o exemplo até nos Estados Unidos, aí na página 18. Será mesmo uma preferência desse jovem, ou será uma coisa que ele já está encontrando quando ele começa a pensar no mercado profissional? Eu teria essa dúvida, tá? E é uma coisa bacana de se discutir. Porque eles chegaram no momento, eu encontrei isso, queria mudar, tá? Queria tentar mudar. Agora, os outros eu não sei se tem tanta opção assim. E aí, falando do contexto brasileiro, algumas questões aí poderiam entrar nesse aspecto, né? Que muita gente vai discutindo, porque assim você falaria da sociedade, da cultura também, e não focaria tanto no sujeito, que está muito bem colocado. Tá? Mas e aí, o que tem mais para fora? Com quem que ele tem que negociar? Você fala ali da outra, surgiu uma oportunidade nova de trabalho, eu menti, disse que sabia fazer o texto de um jeito que eu não sabia. Não é tão difícil aquela adaptação. Não vou dizer que todo mundo faz, mas se você faz um texto como ela fazia e passar para outro modelo ali, um pouquinho de treino dá, um pouquinho de observação dá para fazer. Mas agora eu vou ter que dizer que eu sei e mostrar que eu sei depois. Tá? Também. Então, esses elementos, essas rupturas aí, né, que eu sempre ouvi a Silviane falar, sempre encontrei a literatura sobre desenvolvimento, é que ia te dar essa leitura, os saltos aí, qual foi o tropeço, qual foi o limite que encontrou e como ele foi ultrapassado. Você tem isso aqui na trajetória dos sujeitos que você já encontrou. Tá? Para mostrar e para enriquecer seu trabalho. Por quê? Aí você fala de um tema que eu venho colocando muito agora na questão da criatividade, que é a singularidade, a uniqueness, né, em inglês, né, porque é ela que vai fazer a diferença, mas não como uma característica de personalidade, mas como é que ela é construída no ambiente de trabalho, Sim. socialmente, como é que ela é construída, porque o sujeito vai ser criativo, original ou não, a partir disso. E ele vai atuar como nômade digital, cada um está tentando achar a sua maneira. Mas os limites estão aqui. Você falou também, ela teve que abrir uma empresa. Tá, chegou uma hora que ela teve que adotar alguns modelos tradicionais, vamos dizer assim. Sim. Então, até que ponto vai essa ruptura? Até que ponto é uma novidade? Até que ponto isso é uma coisa nova? Tá? São questões para se discutir. Pode ser inovador, mas daqui a pouco você volta e eu vou ter que ter uma estrutura jurídica também, eu vou ter que ter contabilidade, né? A burocracia vai chegar de um jeito ou de outro, né? Também, quer dizer, a festa acaba. Tá? Ou diminui, ou muda. Tá? Também, porque na hora que uma hora ela tem que institucionalizar algumas coisas e também com a passagem do tempo, né? Como a Valéria colocou, né? Como é que fica isso para as pessoas que não são mais jovens biologicamente? Tá, também. Então, a questão da juventude você coloca no momento e também lá no final fica pouco. Os valores mesmo. Como é que tá meu tempo? Eu estou falando direto aqui. Então, tá. Deixa, tá 15h32 ainda. Acho que você está falando tem uns 12 minutos. Né? Certo. Eu ainda tenho perguntas para te fazer, né? Eu achava que era Pode. melhor fazer que nem a primeira, porque senão eu mesmo acabo falando então, aqui. se você pode... Mas está bem interessante. Então tá. Aí na página 22, você coloca valores relacionados com propósitos. Né? E quando você fala disso, talvez aí sim que era o momento de começar a priorizar o outro, a sociedade, a sintonia com os valores coletivos, porque assim funciona o propósito. Tá, ele tem que dialogar já, ele mostra muito claramente ali, ele tem o ingrediente pessoal, a motivação pessoal ali ao lado dele, mas ele vai ter que ter uma audiência, ele vai ter que ter uma inscrição social, aí, vamos dizer, em coisas que já estão estabelecidas, que já são valoradas, tá, que já são valiosas de alguma maneira socialmente. Tá, então, isso não se... Agora, aí o que você destaca bem? Liberdade e realização pessoal. Do jeito que está no trabalho, está individual. Tá? Não está como valor ou propósito. Está como objetivo, assim, eu quero ser livre para cuidar dos meus hobbies. Eu quero dinheiro para... Então, um cuidado com isso para trazer a outra discussão também. O individual ficou um pouco mais forte. Tá? Em minha opinião. Tá? Eu acho que isso você tem na literatura, você sabe disso,
porque tá lá, né? Inclusive uma literatura muito atual e tal, mas em grande parte do trabalho eu achei que o foco ficou nisso, né? Apontando mais para os indivíduos e os projetos deles. E você cita, por exemplo, Connolly e Valse, né? Na página 26, né? Do trabalho, né? Mas a própria menção à criatividade vai se reduzir a isso. É uma das maiores críticas que se faz, tá, aos estudos de criatividade. Ainda tem um termo até na página 68, fluxo de aproximação e distanciamento com o outro. Isso sentiu falta, tá, de ser mais discutido no trabalho. Tá? Então, qual é ali? E que você tem elementos para discutir, tanto teóricos quanto empíricos. Tá? Então, desculpa se eu estou sendo chatinho, tá? Aqui. Não. E aí, a pergunta que eu já tive, uma discussão que a gente já teve aqui, né, com o passar do tempo, Falando com a bomba atômica da chatice, está se desculpando. ela, ainda bem, né, que eu posso ouvir isso. Ela foi minha orientadora, viu? Agora é minha colega, então... Está horrível. Isso não se fala mais depois de um tempo, né? As coisas que ela andou me dizendo lá, eu levei para terapia, viu? Assim, Falando com a bomba atômica da chatice, está se desculpando, eu fico feliz, né? e aí, ó, quando você fala de novas condutas de deslocamento e comunicação, você poderia até dar mais exemplos que tem lá também nas falas, nos relatos deles. Não, porque eles precisam de audiência, de interação, de resposta. Isso é bem interessante. Tá? Porque tá focado ali, ó, tem o meio, tá? Tem ali, mas o que acontece? Qual é o processo? Acho que a Rossana mesmo colocou, acho que a Valéria também colocou. Qual é o processo ali, se você quer falar dessa dinâmica, né? Ficou do sujeito, mas cadê o outro na história ali? Que tipo de resposta teve para aquele post que ele escolheu? Tá, que deve estar lá em algum lugar, né? Qual é a interação? Porque é isso que vai enriquecendo a tua discussão, tá? Vai dando outro prisma. Agora, é difícil a gente dar conta de tudo, tá? Então, se alguém pega um trabalho nosso para criticar também, pode deixar que vai vir um bocado de coisa aí, tá? Eu tô falando porque tô nesse lugar. No dia que a gente trocar, você se vinga, tá? Então, de mim. E da página... Não, vingar no bom sentido, tá? Também você entra nesse jeito também, porque eu já vi gente pular em pescoço das pessoas na banca, né? Então, e fiquei bastante chocado com aquilo, né? E aí, os valores, eles pautam interpretações individuais, mas a comunicação estabelece o vínculo entre o individual e o coletivo, permitindo essa negociação de significado. Então, se você pegasse por aí, não ficaria no instrumento em si. Como a Rossana falou, não tem tanta importância a internet em si mais do que os processos. Tá? Eu, apesar de vir da comunicação, a questão dos meios em si não me importava muito, né? Quando vinham falar de McLuhan, para mim, gente, olha, ele escreveu na década de 60, tá? Não por isso, porque teve gente que escreveu teve gente que escreveu há milênios aí que contribui, mas falar de meios de comunicação do jeito que ele falou não dá mais, tá? Não tem mais sentido fazer. Mas você vai entender pelo processo. Estando aqui na psicologia, essa dinâmica é que vai tornar a coisa mais interessante, tá? O meio, você sabe o que ele faz e a geração que você está vendo aí, eles dominam mais que a gente. Tá, o meio, só que saber o que colocar lá, saber o que fazer, quando tem um objetivo, quando tem um planejamento, é outra história. Tá? Isso é o desafio que a gente tem que passar. Então, a significação, ela é potencial geradora do novo. Conecta passado e futuro e permite mudanças mesmo, ou principalmente, entre aspas, em tempos de crise. Mas a discussão dos limites das mudanças poderia ser fundamental para enriquecer seu trabalho. Tá? Você falou disso, de que limite tem, o limite econômico, o limite ali, porque uma coisa que eu vi ali, a questão afetiva. Tá? Então, quer dizer, a pessoa se sentir sozinha, perder esse convívio. E para a empresa também, se eu olhar sob o ponto de vista, sob a perspectiva da empresa, como é que eu vou criar uma cultura organizacional tendo pessoas trabalhando à distância, não tendo uma equipe que se mantém aqui e que tenha um convívio um com o outro? Então, eu vejo limites muito claros para isso. Tá? Muito claros, porque eu falo, tem coisa que muda, existe um espaço para mudança, óbvio que existe,
mas o limite delas está aí, porque elas têm que voltar, porque é, entre aspas, tradicional, e encontra, e permite descobrir as novidades. Né? Porque eu vou criar, assim, eu vou poder olhar para você, tá, para ela aqui, poder fazer uma brincadeira, poder falar e construir isso aqui com o convívio. Né? Então, claro, o digital complementa. E se falou aí, viu, Valéria, a questão dos nômades digitais, a gente faz os dois papéis, tá? A gente que está trabalhando como professor e pesquisador, tá? A gente faz os dois, tá? Então, eu não sou nômade, eu só não sou nômade. Aliás, se eu me desloco em algum momento, o celular e o computador estão lá para continuar o trabalho, tá? Então, né, com todos nós aqui, eu acho que todo mundo compartilha dessa. Quem dera pudesse ser só um nômade, tá? Também, né, para poder fazer, mas tô longe ainda. Aliás, cada vez mais, né, que a gente nem se aposentar, não vamos falar disso. Tá? Baixo astral. Tá? Então, como a Rossana colocou, pontos como permanência e gerações poderiam ser muito enriquecedores do teu trabalho, e essa questão do trabalho e do lazer como interdependentes. Tá, que você está falando, ela quer fazer montanismo, mas ninguém vai pagar ela para fazer isso. Tá? Culinária, a gente está vendo muito exemplo aí. A pessoa gosta de cozinhar, está montando programa e tal, fazendo ali, já tem demais até, né? Mas, agora, e esse jogo, assim, a própria discussão do trabalho, do valor e tudo mais, do tempo livre, né? Alguma coisa assim. Então, vem fator econômico como limite, como eu estava falando aqui, vem fator afetivo, tá? Também, você coloca, sente falta do convívio social, na página 83. Tá? Se fosse sob o ponto de vista da empresa, tá? A cultura organizacional, ela seria um fundamento para o desenvolvimento do indivíduo no ambiente de trabalho. Tá? Então, quer dizer, ela só vai ter se ela tiver uma equipe que conviva durante um bom tempo. Tá? Então, o que algumas grandes empresas faziam? Tinha uma equipe que era móvel. Eles deixavam um percentual de pessoas para ser consultores e reabastecer o povo que não podia sair do escritório. Com novas ideias, com novos procedimentos e tudo mais. Algumas estão fazendo isso, na verdade. E você falou muito de um tipo de jovens de camadas médias da sociedade também. É bom só deixar isso claro. No trabalho não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Eu também falei. É porque, na verdade, eu não fui atrás da informação. Então, não sei te dizer, realmente não sei. A gente não foi atrás da informação de qual extrato social eles vieram. Mas dá para depreender. Dá para perceber, mas volta a questão. Eu consigo afirmar isso? Não, mas é para entender ali um certo perfil, né? Então, de quem quer, de quem pode ser. Tá? Porque sempre a questão econômica, ela está pautando, eu tenho um dinheiro para começar, ou eu preciso juntar um dinheiro para continuar. Tá? Então, começa a entrar uma série de outros aspectos, né? E até que ponto, né? Ou até quando, né? Como você falou, como está aqui a questão da permanência, a pergunta que você já respondeu, os estilos de vida são novos. Né? Então, aí fica essa contradição entre a necessidade de ter renda e a liberdade, a flexibilidade e outros aspectos. Então, tudo isso vai sendo negociado, vai sendo construído constantemente. É mais no momento, é menos em outro. Como é que é isso? Aí que você vai ver a dinâmica. Se fosse um estudo longitudinal, você ia encontrar a resposta, mas no material que você tem, já tem algumas. Tá? Agora, tem uma pergunta central aqui, perto de acabar, tá, gente? Certo. Tá indo bem, tá todo mundo respeitoso e responsável, né, com o tempo. Você coloca aqui na 108, né? Para os nômades digitais, o sistema de valores das formas de trabalho tradicionais, baseado na acumulação de bens materiais, dá lugar a valores vitais como criatividade, autorrealização e valores como individualidade, responsabilidade, curiosidade e pensamento aberto. Eu queria que você pode me falar um pouco mais a respeito disso? Tá. O que aparece muito forte é a questão de como eles se relacionam com o bem, né? A questão da uberização, né? Eles alugam, eles não possuem, porque eles entendem que possuir, eles vão ter que carregar. Então, para eles, posse é carregar. E eles não estão dispostos a carregar. Então, o que eles estão dispostos a carregar, eles estão dispostos a possuir. Então, entra essa questão da relação com o bem, de consumo, eles preferem alugar. Então, eles preferem usar o bem, desfrutar do bem do que possuir o bem. E aí eles acabam meio que trocando essa questão de
Já eu não estou tão preocupada agora em ser rico, em ter sucesso. Eu estou preocupado com a experiência que eu vivo e como eu me transformo nela. Então, a autotransformação, o aprendizado que eles aprenderam com a viagem, eles se tornaram pessoas diferentes, isso começa a surgir muito forte. Eu percebo isso da primeira entrevista, na segunda entrevista, que eles já passaram daquela fase de contato daquilo e começam a surgir esses elementos mais de eles, como é que eles estão, né? Então, eu acho que foi nessa perspectiva que eu quis colocar, a questão de acumulação de valores como riqueza, status social. Não aparece em nenhum momento status social, eles não surge essa dimensão para nenhum dos três. Com exceção do Fábio, o Fábio pontua um pouco mais a questão da riqueza, mais da relação que ele tem com o dinheiro e talvez de uma origem, porque eu não tive oportunidade de ter um terceiro encontro para perguntar isso para ele, mas ele traz me dá a sensação de que ele ouviu muito tempo quando era criança que ser rico era ruim. E agora ele está tentando provar que ser rico não é um problema. Então, a relação dele com o dinheiro, ele passa muito tempo falando sobre isso. A relação com o dinheiro mudou, a viagem mudou a cabeça dele com o dinheiro, que ter dinheiro é bom, que ter dinheiro ter dinheiro ele paga as coisas, né? Ter dinheiro dá condição a ele de ter as coisas que ele vai usufruir, mas não é a posse. A relação com o bem muda. Certo, isso é bastante rico, né, potencialmente, mas cuidado também com o que não foi falado. Tá? Porque a gente vendo as entrevistas aí, quer dizer, por que eu não falo, no caso da redatora, eu não falo tanto de Estado? Será que eu já cheguei num ponto que isso não tem muita importância? Tá? Então, é algo para ser questionado. Tá? Pode ser que não fale porque já chegou no momento ali, já tem uma posição que quer, no mínimo, manter. Tá? No mínimo ali. Mas é legal essa coisa de falar eu da acho relação. que é a manutenção. Eu acho que eles chegam num ponto que, assim, manter. Eu quero manter isso aqui. Eu quero manter isso aqui. Né? O que aí abre um espaço para uma discussão que você chega numa determinada faixa etária, numa determinada crise econômica que não dá para manter. Né? Então, abre um leque aí para discussão. E abre um leque também para discussão, eu fiquei pensando na tua fala, professor, do ponto de vista de estruturação governamental. Né? Que eu realmente não tinha parado para... é tão óbvio, mas não me ocorreu isso, né? A questão de imposto, de imposto de renda, de imposto sobre produto e serviço, manutenção de Estado, porque se eles estão consumindo lá em outro lugar, mas estão vendendo o produto aqui no Brasil, tiram o dinheiro do Brasil e gastam esse dinheiro em outro país. É uma questão geopolítica que realmente eu nem parei para pensar nisso, não me ocorreu isso, né? E que abre um leque para discussão. É coisa demais, né, também. Não, mas é interessante, né? Porque realmente, assim, talvez, assim, como é que eles fazem? Eles pagam imposto? Eu não sei, realmente eu não sei. Eles têm imposto de renda? Eles têm contador? Né? São questões de como que, assim, se são empresários, essas empresas estão sediadas aonde? Aqui no Brasil? Isso realmente eu não perguntei, não me ocorreu, mas é interessante colocar isso, porque isso gera impacto econômico. É um sujeito, é um indivíduo que está usufruindo de um mercado no Brasil para usufruir a vida lá fora, e isso volta como? Em desenvolvimento social para o local aqui. Né? Agora, a questão do social aí é um limite meu. Assim, Flávia, eu sou muito... eu tenho foco na psicologia muito pro intra. Né? Da minha formação, é uma dificuldade que eu tenho mesmo de conseguir ver, né? no dado essa interlocução, porque eu tenho uma formação muito voltada para o intra. Tanto que a Silviane sempre perguntava para a gente, o que é que você quer como pesquisadora? O que é que você quer? E eu sempre respondia, entender como é que os artefatos culturais contribuem para o desenvolvimento do sujeito, do eu. Então, é uma visão minha, e aí é uma limitação minha aí que a sua fala e as suas colocações, me mostrando isso no dado, já abriram aqui, eu digo, realmente, é tão óbvio, por que eu não vi? Porque é uma limitação minha de formação mesmo, de muito intra. Né? E eu preciso, e eu agradeço a contribuição, né? Desenvolver mais esse inter, né? Esse in-between. É uma questão que precisa ser desenvolvida no meu olhar como pesquisadora a olhar para o dado, porque está lá.
E olha aí o que você falou do sujeito que achava que ser rico era ruim. Você supõe que ele ouviu na infância e como é que ele está ressignificando isso hoje. Então, tem outra, do material que você tem, algumas coisas já apontam. Da outra lá também, que ela fala de questões de gênero, ela fala... Sim, né, a Ana. De N outros ali, que você encontra algum aspecto, olha aqui, ó, na relação com a família, na relação com o trabalho, no entendimento de tudo, como é que ela internalizou isso, tá? E como é que isso está se expressando no modo como ela se relaciona com o bem de consumo, com o trabalho, etc. Tá? Então, você já apontou aqui, por isso que eu brinquei com você uma hora, ó, você está falando coisas aqui que a gente fala, por que não está no texto também? Tá, mas acontece com qualquer um, ok, Flávio? Acontece nas melhores famílias, como dizem, né? E, no mais, obrigado. Vou pedir licença só de uma interrupção, porque esse assunto, assim, acho que foi ótimo, né? Foi um ponto que também, assim, eu senti que, não só você, Flávia, esse deslize é recorrente, principalmente nos psicólogos, tá? Mas se a gente trabalha com a perspectiva sócio-histórica, isso tem que ser uma bandeira, tá? E esse ponto que você falou da autoavaliação, na minha opinião, mesmo isso sendo exposto, isso não te enfraquece, isso te fortalece. E nessa questão do in-between, você, de alguma forma, você se colocou na questão quando você apontou a questão até do nômade digital, que ele falou assim, de certa forma, eu percebi que ele estava falando de mim, né? Também, tá? Então, isso é algo que eu tenho tentado trazer muito na pesquisa narrativa, a implicação do pesquisador, porque senão ele se coloca, ele critica da neutralidade de se colocar fora, mas ele se coloca fora como um mero observador e não percebe a seta de dois lados. Tá? Então, isso só reforça a fala do professor. Não, né? o próprio Foi Fábio, muito a legal. Silviane, quando a gente estava assistindo a entrevista gravada, a Silviane falou assim, engraçado, ele está se posicionando como se ele fosse seu professor, ele está lhe ensinando a ser nômade. Ele muda, ele me coloca no lugar de aluno e ele começa a me ensinar. E ele começa a falar, porque você, quando você for... Como assim? Eu nunca falei que eu ia. Quando você for, quando você começar... E ele começa ali a agir como professor e me ensinando. Né? É algo que a gente não acabou não abordando nos dados, mas que surge, está lá na entrevista. A Silviane até, eu lembrei agora, né, que você falando, que interessante isso, né? Mas acontece muito forte. Ok, eu queria agradecer, tá? Posso compartilhar esse material, pode Agradeço, me pedir por e-mail. agradeço, seria bom. Tá, por mim. Foi aqui. Seria ótimo. Flávia, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, né, as contribuições dos três, foram muito ricas, não só para o meu trabalho, mas para mim como pesquisadora. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar de algo que a gente produz, mas também olhar o nosso processo dessa produção. Eu acho que todos os três contribuíram muito comigo. Isso vai me ajudar não só como pesquisadora, mas com cursos aí para frente, né, porque a gente vai pensar um projeto agora para elaborar para qualquer outra etapa de uma forma diferente, né? E pensar como se debruçar sobre esses dados e etc. Então, agradeço demais as colaborações, agradeço o privilégio que eu tive de vocês lerem o meu trabalho, de se sentirem de alguma forma impactados ou né, transformados por ele. Então, agradeço muito. E gratidão também à minha orientadora por esse processo. Nós tivemos momentos difíceis, no sentido assim, né, de Flávia, né, com percalços, né, de quase um abismo, que Flávia sumiu, entrou no buraco negro e sumiu, né, da própria crise que a gente vira no processo. Então, agradecer a Silviane e, no mais, é isso, né. Ok, então, nós vamos passar, eu aqui na Universidade de Brasília, presidente de banca não fala mais. Eu vou passar, então, a agradecer a Flávia, pedir para você retirar Leda, Suzy, a gente dá notícia pelo WhatsApp, tá? Agradeço a presença de vocês. E retirar a sala também. E a gravação também parar. E parar a gravação, porque nós vamos fazer só uma reunião interna agora, tá? Então, com licença. Tá. A sala é a prova de som. Eu vou só pegar uma água. Beijo para toda a equipe, para todo mundo, saudade de todos. Tchau, Suzy.
esperando que ele está retirando a sala. A outra sala lá do fundo tá também retirada. Que bom que funcionou Vamos bem, ficar hein, nós Sil? 4 aqui, nós 2 aqui e as 2 lá. Aham. Saíram, e aí já parou de gravar? Tá.